Olha só, mais um cara falando besteira na internet, né? Provavelmente. Só que o meu objetivo aqui é te fazer pensar. E aí você pode perguntar, mas por que eu tenho que pensar? Você não devia perguntar isso para começo de conversa. Mas segundo, é porque pensando você vai conseguir julgar melhor as informações que você recebe e formar a sua própria opinião. Sim, você vai formar a sua própria opinião. E aí, por que é importante a gente falar disso? E por que é importante pensar? Porque no Brasil de hoje, ou talvez no Brasil de sempre, a gente tem duas formas de influenciar as pessoas. Vocês têm com certeza vários influencers, que é a palavra, né, para determinar a pessoa que grava vídeo no YouTube, que fica influenciando outras pessoas, ou no Instagram, pode ser uma possibilidade. Mas a gente tem dois tipos, que é basicamente a pessoa que usa de argumentos para te influenciar, que é o que eu vou tentar fazer aqui, e pessoas que tentam te manipular. E ser manipulado não é bom e eu tenho certeza que você não quer ser manipulado. E como o objetivo desse vídeo é te fazer pensar, e eu estou sendo muito honesto nisso, eu vou ser muito honesto também dizendo quem sou eu. Meu nome é Luciano Queiroz, eu sou biólogo, cientista, estou fazendo meu doutorado na Universidade de São Paulo. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Quase fui candidato em 2018 e eu sei dançar um tiquinho assim de carimbó. Bora falar de projeções. Você sabe o que é uma projeção? Coisa simples. Imagina que você vai no banco e deposita R$100 na sua conta poupança. Você sabe qual é a taxa de rendimento da conta poupança e sabe que daqui a um mês você vai ter R$100 mais aquele rendimento. Isso é uma projeção. Muito simples, né? A gente pode dar outros exemplos de projeções. Imagina desemprego. A gente sabe que a taxa atual de desemprego no Brasil é de 12% a 13%. Como é que a gente faz essa projeção? A gente coleta informações. A gente tem informações prévias que a gente consegue descrever um cenário e fazer uma projeção para o futuro. É fundamental que a gente faça isso. A gente faz isso o tempo todo. A gente andando na rua, a gente está fazendo uma projeção de para onde que aquela outra pessoa vai. De acordo com, sei lá, posicionamento de corpo. Ou o carro, ela deu uma seta, você consegue prever que ela vai virar à direita. Né? Ou não. Tem maluco que dá seta e não vê. Ou que nem dá seta, né? Mas é assim que a gente faz, projeções. Projeção de desemprego para o próximo trimestre, ou projeção que o Banco Central fez para o crescimento do Brasil. Dá para fazer, a gente faz inúmeras projeções o tempo todo e políticas públicas a gente faz usando de dados, de informações e projetando como que vai ser o futuro. E projeções científicas tipo para o coronavírus, para o Covid-19. A gente projeta essas coisas para vírus, para micro-organismos, como que se espalham e tudo mais, sabendo informações deles antes. Essa é uma grande questão do coronavírus. A gente não sabia nada dele. A gente sabia de alguns primos dele. Agora a gente sabe algumas coisas e a gente consegue projetar. Então, que informações que a gente precisa para projetar como que o coronavírus vai se espalhar? A gente precisa saber como ele é, se ele vai pelo ar, por saliva, por gotículas, se ele tem um mosquito que transmite ele, que é um vetor. E aí a gente precisa de outras informações. Qual é o ciclo de vida dele? Ele multiplica e produz quantos novos vírus? Sabe, todas essas informações são importantes para a gente determinar como que o vírus vai se espalhar e fazer projeções. E uma projeção que causou certa polêmica na mídia, na internet, Twitter e tudo mais, é que teríamos 1 milhão de mortos pelo coronavírus no Brasil se a gente não fizesse nada. É muito importante esse ponto, se a gente não fizesse nada. E qual que é a projeção aí? A gente faz uma projeção indicando o que pode acontecer. É para o futuro, sempre para o futuro, uma projeção. E aí, nesse caso, a gente criou diversos cenários. Se não fizer nada, se deixar o vírus entrar no país e infectar todo mundo, porque todo mundo pode ser infectado, ninguém nunca teve contato com ele. A gente pode chegar a ter 1 milhão de mortos no Brasil, fato. Se a gente fizer alguma coisa, diminui. Se a gente fizer uma quarentena com lockdown e tudo mais que é o ideal, a gente consegue baixar esse número de mortos para cerca de 30 a 40 mil pessoas. Ainda é ruim, ainda é gente pra caramba, mas é melhor, ou menos pior, do que 1 milhão. E aí, esse é o tipo de projeção muito diferente daquela projeção que eu estava te falando de conta. Passando o caminhão, deixa o caminhão passar, né? Melhor. E essa é uma projeção muito diferente da que a gente fez, por exemplo, para a conta poupança, para uma grana que você está guardando lá e que você quer que renda. A gente quer que essa projeção aconteça, né? Eu coloquei R$100, eu quero que daqui um mês, daqui um ano eu tenha cento e tantos reais. Essa é a projeção que a gente quer que aconteça e a gente vai trabalhar para ela acontecer.
Uma projeção do tipo do coronavírus, uma projeção científica, falando sobre o espalhamento de um vírus que causa mortes, é o tipo de projeção que a gente não quer que aconteça. A gente está prevendo que isso pode acontecer se a gente não fizer nada, e aí a gente vai trabalhar pra caramba para que isso não aconteça. Beleza? Então, quando a gente fala pode vir a ter 1 milhão de mortes no Brasil por coronavírus, a gente não quer de forma alguma que isso aconteça. E por isso que a gente está dizendo que isso pode acontecer. Porque a gente sabe que isso pode acontecer, com dados, com informações, com ciência, tá? E aí a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça, beleza? E essa é uma ideia geral do que são projeções e como fazer projeções, por que você tem que pensar e questionar, inclusive, essa informação que eu estou te dando, inclusive as projeções, inclusive estudos científicos, inclusive aquela mensagem que você recebeu do seu tio no WhatsApp. A gente tem que pensar sempre e questionar. Então, questionem essas informações que eu estou dando para vocês, inclusive. Bom, e para fazer projeções a gente precisa de dados, informações, eu já falei isso mais no começo do vídeo. E nessa semana o governo federal decidiu deixar de publicar os dados consolidados dos números de mortes e de infectados, os dados totais. No dia que eu estou gravando, acho que estava em mais de 600 mil casos e 35 mil mortes. O que a gente sabe que é super subestimado, né? Não é uma estimativa confiável porque a gente não está testando. Se você conhecer alguém que foi testado e não estava doente, comenta aí, fala, meu tio foi testado e estava de boa, beleza? A gente está testando muito pouco aqui no Brasil e isso é ruim, porque a gente não consegue prever, a gente não consegue fazer uma projeção, beleza? E aí o governo decide deixar de publicar essas informações. Aí eu te pergunto, e aí aqui é para você pensar. Se eu te dou os dados, você pode pensar. Você pode prever, pode pensar o que está acontecendo e pode pensar o que você vai fazer para evitar que aquilo aconteça. Sem os dados, você não pode fazer isso. Ou seja, sem os dados, você pode ser manipulado. Porque pode-se criar uma notícia falsa que vai circular dizendo que o número de mortes está diminuindo. E a gente sabe que uma notícia contada várias vezes vira fake news, vocês sabem. E isso é ser manipulado. Eu tenho certeza que você não quer ser manipulado, você quer pensar. E para você pensar, você precisa de informação, você precisa de dados. Então, exatamente isso que o governo está deixando de fazer. Então pensa, o que o governo quer quando ele deixa de publicar essas informações? Sacou? Espero que as informações tenham sido interessantes e nesse finalzinho eu sempre vou comentar o que eu estou lendo e recomendar para vocês a leitura. Atualmente eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo, eu tento ler um romance e um ensaio. O romance é para distrair, para divertir, uma novelinha, é sempre bom, né? Agora eu estou lendo o último livro, saiu há poucos dias, do Marcos Nobre, que é um filósofo da Unicamp, que é um cara sensacional, que chama Ponto Final, saiu pela editora Todavia. E eu comprei o e-book no Kindle e eu só tô colocando na capa aqui para mostrar a capa do livro, que não vai ficar muito bom também porque é um Kindle e não tem cor, né? E não tem luz. Mas é isso, Ponto Final, editora Todavia. Depois que eu terminar de ler eu comento, mas vai ser muito do que eu tenho lido, vai basear um pouco do que eu falo nos vídeos. Beleza, gente? Curte o vídeo, comenta, questiona, pensa, lê outras coisas, pensa ainda mais, discute com amigos, até formar sua opinião e aí sair aí por aí tentando argumentar e convencer outras pessoas, beleza? Falou pra vocês, abração e até a próxima.